A probabilidade de Deus é o nosso assunto de hoje na nossa série Meditações. Será que Deus existe? Qual seria a probabilidade de Deus existir? Será que o fato de a ciência descobrir tudo e não descobrir Deus prova que ele não existe? Vamos meditar sobre isso hoje na nossa série. A palavra probabilidade vem do latim probare, significa provar, significa testar alguma coisa. A probabilidade também é um ramo da matemática que estuda as chances da ocorrência de certos fatos. É uma conclusão quase que geral à existência de Deus. Deus ele é postulado como uma realidade na mente da maioria dos seres humanos e ninguém honesto poderia imaginar alguém ou alguma coisa maior do que Deus. Deus também existe como uma ideia inerente na mente dos seres humanos e até aqueles que se declaram ateus são atormentados pela possibilidade de Deus. E Deus também é um ser que existe pelo menos pela necessidade de se explicar aquilo que é inexplicável. Quando a gente chega no limite do inexplicável, do impossível, então nós atribuímos essas coisas a Deus. E essas premissas apresentadas até agora podem nos dar pelo menos 50% de probabilidade da existência de Deus. O físico inglês Stephen Hawking calculou 67% de probabilidade da existência de Deus. E a fé aceita 100% de probabilidade da existência de Deus. Uma coisa muito interessante sobre Deus é o fato de ele não se preocupar em defender a sua própria existência. Nós é que fazemos questão de ficar tentando provar a existência de Deus, né? E por outro lado, os ateus que não deveriam se preocupar, não deveriam nem mencionar a existência de Deus, também se preocupam e vivem tentando provar que Deus não existe. O verdadeiro ateu deveria ser uma pessoa que nem mencionasse Deus, já que por que falar de uma coisa que não existe, né? Então, o próprio fato de os ateus defenderem a inexistência de Deus pode ser colocado aqui como uma probabilidade de Deus. Porque alguém defenderia a inexistência de alguma coisa que já não existe, não é mesmo? Então, quando alguém se preocupa em provar que uma coisa não existe, é porque existe uma probabilidade dessa coisa existir. Então, Deus ele não se preocupa em provar sua própria existência. Mas existe um atributo em Deus que eu considero muito interessante, que em teologia nós chamamos de imanência. Eu defino imanência como a capacidade que Deus tem de ser percebido na obra que ele criou. O Salmo de número 19 e versículo 1, ele é um salmo que indica para nós as probabilidades da existência de Deus. O salmo diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que o salmo está dizendo é que quando nós olhamos para os céus, no conceito bíblico, céus, o primeiro céu é o céu atmosférico, até a altura das nuvens, e o segundo céu é o céu planetário, o céu dos planetas, o universo, o cosmos. E o terceiro céu, na concepção teológica, seria o céu de Deus, aquele que é inacessível por meios humanos. Ninguém conseguiria viajar até lá. É preciso ser convidado de Deus para chegar nesse terceiro céu. Então, a Bíblia, no Salmo 19, versículo 1, mostra a imanência de Deus, a capacidade que Deus tem de se fazer perceber na criação. Quando nós olhamos essa grandeza do universo, a gente começa aqui pelo nosso céu e a gente já começa a ficar admirado com o poder dessas coisas que existem. A ciência vai dizer que é produto do caos, que foi uma explosão que gerou todas essas coisas. Mas como que o caos poderia gerar a ordem que a gente pode perceber, por exemplo, no nosso sistema planetário? Deus transcende a lógica, a matemática e a ciência. E é por isso que a ciência tem tanta dificuldade de aceitar Deus.
ou até de concluir a própria existência de Deus, ficando somente no campo da probabilidade. E isso quando querem aceitar e conceder uma probabilidade para Deus. Mas a fé aceita que Deus existe independente das probabilidades. Se acreditarmos, ele existe; se não acreditarmos, ele existe, ele continua existindo. Galileu diz que a natureza e as escrituras sagradas são obras do mesmo autor. Elas simplesmente utilizam linguagem diferente. Eu acho que se a gente for por esse caminho, a gente vai entender que existe muita probabilidade para a existência de Deus. Deus é imanente, ele pode ser percebido na obra criada, ele pode ser percebido em muitas coisas que estão ao nosso redor. É só você prestar atenção, é só você querer e investigar e você vai perceber que existe muita probabilidade da existência de Deus. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Meditações, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Deixe um like se você gostou e ative o sininho e marque a opção todas as notificações. Assim você será notificado de todos os vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.